Tá aí? Ah, foi. E não tava aparecendo aqui, cara. Tá indo agora? Agora tá indo tranquilo. De Agora eu boa, vou então. comentar de novo, porque realmente caiu a conexão aqui. É, É, caiu. tá tranquilo agora. Foi. Gente, boa noite a todos. Aqui é o Luiz Américo, nosso amigo, professor de Química. Ele vai falar alguns aspectos sobre a Covid-19, do lado químico da coisa, onde aborda a parte da ciência da natureza. E ele vai dar um panorama, eu vou deixar com ele, porque a parte de química realmente não é a parte que eu mais domino. Então, Luiz, fique à vontade aí, meu amigo, e a sala é sua. Valeu, Cláudio. Obrigado ao Cláudio e à Fernanda, né, pelo convite. A gente está podendo fazer essa live aqui para falar sobre um pouco, né, sobre esse vírus que tanto está aí afligindo a nossa vida, mudando os nossos caminhos, né, pelo menos por enquanto, né, por esse, para a gente não ter ainda uma cura específica para isso, né? Então, a gente tem que um pouco entender, né, como que esse vírus ele atua, né, de que maneira a gente pode se prevenir dele, né? Então, é importante a gente conhecer um pouco sobre a estrutura desse vírus, né? O vírus, o Covid, né, ele faz parte de uma família. Não é só o Covid-19 que existe, né? Existem outros coronavírus, né, da mesma família, tá? Que podem causar doenças, desde um leve resfriado, né, até doenças graves e levar, né, a causa de morte, tá? E aí a gente tem como exemplo o SARS, né, que teve em 2003, tá? A gente tem como exemplo o MERS, que não veio para cá, né? O MERS ficou mais lá para o Oriente Médio, é um vírus também que agride o sistema respiratório, mas ficou mais para o Oriente Médio, não veio para cá, tá? E tem vários, né? Da mesma família dos resfriados, das gripes que a gente tem normalmente, né? Do influenza. A diferença, né, que hoje o influenza a gente já tem vacina, né? Todas as doenças que são até mais contagiosas e geram até mais morte do que o próprio coronavírus, Covid-19, né? A gente já tem vacina, já tem remédio para tratar, então acaba que eles têm uma fala menor nesse momento, né? Eu vou até comentar mais para frente um pouco sobre essa diferença, principalmente entre o Covid e o sarampo, né, de contágio e tal, outras doenças também, né? Mas o que é esse vírus, né? O que é o Covid? O que é o coronavírus? De que maneira que ele entra no nosso organismo, né? O vírus, ele é composto normalmente por proteínas e lipídios, tá? A proteína, ela sempre e ao se ligar a, a nossa célula, né, aos receptores da nossa célula, tá sem som aí, Cláudio? Tá me ouvindo? Agora voltou. Voltou? Agora foi. Sumiu de novo. Cara, minha internet deve estar muito ruim. Tá me ouvindo? Agora tá baixo. Tá baixo? Agora aumentou, agora tá normal. Foi? Foi, Foi? Vamos lá foi. então. É, esse. Voltando, só pra gente relembrar, né? Que eu não lembro onde é que parou o som aí. O Tá vírus, falando da ele. proteína dos lipídios.
Proteínas e lipídios, isso. Então, esse vírus ele possui, né, uma proteção lipídica, tá? E dentro dessa proteção lipídica, valeu, Gabi? Dentro dessa proteção lipídica, você tem a proteína, né? E a proteína, essa proteína é a spike, né? O nome da proteína é proteína spike. Essa proteína spike, ela tem a forma de uma coroa. E aí, por isso, né, que o nome do vírus é coronavírus, né? Porque a proteína, ela tem a forma de coroa. E aí daí surgiu esse nome de corona, né? O corona vem do coroa, tá? E o que que essa proteína faz, né, no nosso organismo? Ela se liga aos receptores celulares, né? Ela tem essa capacidade de se ligar aos receptores celulares e ao fazer essa ligação, elas vão mediar as fusões da membrana da célula com o vírus. Então ela faz essa ligação entre, né, o vírus com a membrana da célula, né? E fazendo essa ligação, ela tem a capacidade de neutralizar a produção de anticorpos, né? Então o nosso organismo, ela neutraliza a produção de anticorpos pelo nosso organismo, principalmente daquelas pessoas que são mais, que têm uma deficiência maior, né? Que têm imunidade mais baixa, né? Então ela tem esse grande problema, né? E uma vez ligado, ela consegue se ligar a esse receptor, né? Ele entra na célula e ao entrar na célula ele fica protegido pelo próprio sistema imunológico no interior da célula. Então, o nosso sistema imunológico acaba protegendo o vírus porque ele acha que faz parte do nosso corpo, entendeu? Por causa dessa ligação com o receptor celular. Então, o nosso organismo acha que o vírus faz parte da gente. Então, ele não cria, né, anticorpos, né? É como se fosse tipo um presente grego, né? Aquele presente de grego que ninguém quer. Então, é mais ou menos por aí que é o que ela faz, né, no nosso organismo. E aí dentro, né, pode, né, ela já ter entrado na nossa célula, né, no interior da célula, ela começa a se replicar, né? E aí ela se replica, libera mais, né, libera novas células virais, tá? E gera aí um ciclo, né, um ciclo vicioso, e vai liberando, aí você tem, né, a liberação desse vírus, esse vírus vai se replicar, vai se ligar a um outro receptor celular, e aí você começa a ficar completamente infectado, né? E aí o problema está aí, né? Porque para a criação de um fármaco, para a criação de um remédio, né, para ser desenvolvido, você precisa que esse remédio ele atue nessa proteína, entendeu? Então você precisa que esse remédio ele faça com que a proteína não se ligue à célula, né? Então tem que ser um remédio que, como é que eu vou dizer, ele atue antes dessa replicação, né? Não adianta você já ter ele replicado, né? Porque aí até dá, né? Se conseguir, mas é um pouco mais complicado, né? Você conseguir dessa maneira, em relação ao fármaco, né? Outra coisa também, já existem, né, alguns estudos, não sei se vocês já viram aí, tá passando tanta coisa sobre o coronavírus na televisão, né, que já existem testes, a China mesmo já fez testes com anticorpos de pessoas que se curaram, né? Então, você tem lá, né, a pessoa teve o coronavírus, teve o Covid, né, consequentemente se curou. Se ela se curou, é porque o sistema imunológico dela teve a capacidade de criar os anticorpos, né, para destruir esses vírus, tá, para destruir o Covid. E esse anticorpo vai ficar com a pessoa, né? Fica no sangue, tá? Fica no plasma, tá? Ela fica no plasma, que é a parte líquida, né, do sangue. E aí já foram feitos testes na China com resultados ok, né, principalmente para pessoas que estavam em estado muito grave, né? Então reduziu bastante o estado de infecção dessa pessoa, tá? Com essa utilização, né, do anticorpo, que é uma terapia passiva, né? A gente chama, tem a terapia passiva e a terapia ativa, né? A terapia passiva é essa, você já
colocar por infusão de plasma, né, no sangue da pessoa, o anticorpo já pronto. Né? Então, tu vai tirar o anticorpo de uma pessoa, né, com plasma, e vai fazer infusão no sangue de outra, aquele anticorpo já pronto para ir para o organismo da pessoa que está doente. Né? E a terapia ativa são as vacinas, né, que a gente não tem ainda. Há estudos para fazer a vacina e projeções para o meio do ano que vem. Né? Há projeções das vacinas estarem prontas no meio do ano que vem. Né? E aí essa é a terapia ativa, né? Porque faz, né? Quando você toma vacina, né? Você induz o organismo da pessoa a produzir anticorpos, né? Então aí é uma terapia ativa, diferente de você já colocar o anticorpo, que é uma terapia passiva, tá? Deixa eu te fazer Sobre a... uma pergunta aqui. A Fala aí. Ananda mandou uma pergunta interessante. É até uma dúvida minha também, porque realmente eu não entendo muito da coisa. A cloroquina ela é eficaz e como ela atua? Então, a cloroquina, né, ela até é eficaz. Ela é eficaz, tem testes, né, que mostram a eficácia da cloroquina, né, mas o grande problema, né, a atuação dela é de fato nessa quebra proteica, né, de você. É mais ou menos esse desenvolvimento dos fármacos que eu comentei antes, né, de você quebrar essas ligações entre os receptores celulares e o vírus, né, mas o que acontece? Né, por não ter, né, estudos mais eficazes, né, no assunto, não é indicado, né, a gente utilizar remédio, né, sem uma prescrição médica, né, e aí acaba causando o grande problema que teve, né, a galera saiu toda para a farmácia para comprar cloroquina e ficou faltando, e de fato a galera que precisa, né, agora só consegue comprar com receita médica e tal. Então gera todo esse problema. Né? Mas, assim, há estudos que dizem que, de fato, ela é eficaz. Né? Assim como tem um outro remédio, que agora eu não me lembro o nome, não me recordo, né? Que também a Fiocruz está fazendo. Né? Eu vi essa semana, né? A Fiocruz, ela está fazendo também, né, estudos com outro fármaco que não é a cloroquina, né, que é igual a Gabi está até comentando aí, exatamente, né, ela até é eficaz, mas ela tem muitas contraindicações, né, então eu não indico, né, sair comprando remédio e tomar sem acompanhamento médico, né, e tem um outro fármaco também que a Fiocruz está estudando, né? Mas é isso, tá? Uma outra coisa, eu queria que você fizesse um comentário sobre as pessoas usando máscara de uma maneira excessiva. E nas farmácias hoje em dia você nem encontra a casa do médico também, não. Eu queria que Uhum. você falasse sobre essa questão. Claro. Então, em relação à máscara, né, o ideal da máscara é para pessoas que estão infectadas, né, para as pessoas que estão com o coronavírus, né, porque a máscara ela protege da emissão, né, do vírus, tá? Então, essa emissão, né, eu até tinha separado para falar sobre isso, mas já que perguntou, a gente vai direto, né, nesse ponto, depois eu volto ao que eu ia falar antes, né, sem problema. Tá adiantando o percurso, tá tranquilo. Então, a contaminação, né, por coronavírus, ela se dá de várias maneiras, né, por gotículas de saliva que são provenientes da fala, né, de espirros, de tosse, né, contato próximo, por isso a necessidade da gente fazer o isolamento, né, social, tá? Superfícies contaminadas também, né? Porque eu estou falando aqui, está saindo gotícula da minha boca, eu estou contaminando, né? Com as minhas gotículas, o celular, a mesa que eu estou aqui, né? Então, todo esse ambiente aqui onde eu estou no momento, se eu tivesse, né, com o vírus do coronavírus, estaria contaminado, né? Por eu estar aqui falando e liberando essas gotículas, tá? Então, a máscara, ela protegeria, né, dessa emissão dessas gotículas.
né? Então a máscara é mais para proteger, né, a quem não tem o vírus, né, das gotículas da pessoa que tem. Então, o ideal é o uso, né, de pessoas que têm o vírus, que já estão com o vírus, né, pessoas da saúde, pessoal, né, que trabalha na área de saúde, porque tem um contato assim muito grande, né, com as pessoas que estão contaminadas, sabendo ou não que estão, né, e os mais idosos, né, porque eles têm uma imunidade mais baixa, então acredito que para eles seja o mais ideal do que para a gente que não tem muito problema em relação a isso, né? Porque o que acontece? Esse vírus, né, ele sobrevive no ar por aproximadamente 3 horas, né? Então, por exemplo, se eu der um espirro aqui, né, daqui a 3 horas mais ou menos, se alguém vier aqui onde eu tô, pode ser contaminado, caso eu estivesse contaminado, né? E em superfícies, né, superfícies plásticas, superfícies de aço inoxidável, né, duram em torno de 3 dias. Né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre limpando as superfícies, né, com produtos de limpeza, com álcool 70, né? Daí também a importância da gente lavar as mãos, né? Porque para matar esse vírus, né? Então, outra diferença também que eu ia falar em relação ao álcool 70 e o álcool 96, 92, 46, né? Então, o ideal é o álcool 70, tá? Por quê? Né? O álcool 46, o que é essa porcentagem, né? É a quantidade de álcool que eu tenho dentro daquela solução. Tá? Então, por exemplo, o álcool 46, ele é 46% de álcool e 54% de água. Tá? O álcool 70, ele é 70% de álcool e 30% de água. E o álcool 92, mais ou menos, né, que é o outro que a gente consegue encontrar, né, ele é 92% álcool e 8% água. Então, por que não utilizar esse? Eu quero utilizar álcool, por que não utilizar o álcool em maior concentração? Porque o álcool ele é extremamente volátil. Então, esse álcool mais concentrado, ele fica muito pouco tempo na superfície. Tá? Então, devido a isso, né, ele não tem uma ação eficaz na quebra dessa capa lipídica. Né? Então ele não consegue fazer, né, essa desidratação das proteínas, que já o álcool 70 faz. Né? E o álcool 46 não, porque tem muito mais água do que álcool. Então você vai estar meio que molhando aquilo ali. Não vai fazer muita diferença para ele. Tá? Então há essa diferença, né, entre as porcentagens de álcool utilizadas. Tá? O sabão. Né? Aí falando um pouco de química, né? O lipídio, né, a camada lipídica que protege essa proteína, lipídio nada mais é do que gordura. Né? Então, as gorduras são os lipídios, né, e vice-versa. Tá? O sabão, ele quebra, né, ele tem uma característica que ele é emulsificante. Né? Sabão, detergente, sabonete, enfim, qualquer desses tipos, desses materiais de limpeza que a gente utiliza. Né? Eles têm, né, uma camada que a gente chama na química de camada polar e uma camada apolar. Uma parte dele é polar e a outra parte é apolar. Né? Então, o que isso quer dizer? Né? A água, ela é polar. Né? A gordura, ela é apolar. Então, a gordura é apolar, a água é polar. Tá? Então, são diferentes. Então, na química a gente fala que semelhante dissolve semelhante. O que isso significa? Que eles têm que ter características parecidas para eu conseguir solubilizar ele, dissolver, enfim, né? E aí o sabão ele entra nessa brincadeira, né? Por ele ter essas duas partes, tanto a apolar quanto a polar, ele consegue interagir tanto com a gordura quanto com a água. Então, é como se fosse, por exemplo, uma panela suja com gordura de comida. Né? O que você faz para lavar aquela panela? Você passa só água? Não. Né? Você tem que passar lá o detergente
e depois a água para retirar o detergente. E aí a sua panela fica limpa. É a mesma coisa, né? A sua mão, ela está ali infectada com, com o vírus, né? Que tem aquela camada lipídica. Para você matar aquele vírus, para você quebrar essas moléculas de lipídio, de gordura, você precisa passar o sabão, né? E aí passando o sabão da maneira correta, né? Não é só chegar ali, botar sabão, lavar em 5 segundos e acabou. Não, tem que fazer em média 20 segundos, né? Lavar toda a sua mão, né? A parte de cima, a parte de baixo, entre os dedos, tirar anel, lavar pulso também, né? É importante. A gente, com sabão, a gente consegue fazer a quebra dessa camada, ou seja, a gente tira a proteção do vírus, né? Com essa tirada da proteção, o vírus acaba que morre logo que depois, né? E com a água a gente leva o vírus para longe da nossa mão. Tá? Então é muito importante lavar a mão, seja com sabão, seja com álcool, a utilização do álcool em gel, né? O ideal é o sabão, tá? E, não tô na rua, não tenho sabão, usa o álcool gel que faz o mesmo efeito, tá? Ele mata também essa, essa proteína, né? Ele desidrata a proteína e também faz com que o vírus não se alastre, tá? Outra coisa, o vírus, encostei em alguma coisa que estava contaminado, não sei se estava ou não. O ideal é a gente não levar a mão a olhos, nariz e boca, que é por onde esse vírus entra no nosso organismo, né? Então o ideal é encostei em alguma coisa, não sei se está contaminado ou não, não leva a mão ao rosto, né? Lava ela antes, né? Seja com sabão ou com a utilização de álcool gel, né? Para daí você coçar o olho, né? O ideal é nem coçar, né? Mas a gente sabe, principalmente a galera que tem muita alergia, né? Coça olho, coça nariz e tal, tipo eu, né? Toda hora coça o nariz, coça o olho, né? Aí tem que ficar bem atento a isso, né? Justamente por causa tu não sabe se aquela superfície estava ou não, né, contaminada, então o importante é sempre lavar as mãos antes, tá? Em termos de transmissão, né, que eu falei que ia comentar, ia comparar com sarampo, né, para você, uma pessoa, ela consegue transmitir, né, o coronavírus para aproximadamente de 4 a 6 outras pessoas, né, com contato próximo. Tá? O sarampo são 16. Né? Então o sarampo é bem pior em termos de contágio do que o novo coronavírus, né, o Covid-19. Qual a diferença? O sarampo a gente tem vacina, né? Então a gente consegue, né, criar os nossos anticorpos naturalmente. A gente toma vacina quando é pequenininho, né, quando é criança. Então a gente não tem esse grande problema com sarampo hoje em dia. Já o Covid-19 é um vírus novo, aí a gente não tem vacina ainda, não tem medicamento, né? Aí fica complicado por causa disso, né? Mas igual o influenza foi em 2009, né? Também foi bastante complicado, não tão quanto, né, o Covid, mas também foi bastante complicado na época lá em 2009. Tá? Mas aí foi criada a vacina, hoje em dia, né, tá até a campanha de vacinação para os idosos agora, né? Vai abrir para as outras pessoas, né, agora em abril. É importante tomar essa vacina, tá? É importante tomar, porque isso já te diminui, né? Aumenta a sua imunidade, você vai ter anticorpos contra outros vírus, né? E aí você já consegue melhorar um pouco a sua imunidade, né? Tranquilo? Beleza. Beleza? E aí Sim. eu queria falar também um pouco sobre a letalidade, né, do coronavírus, tá? Porque, né, existem estudos, né, isso são dados de fevereiro, né, eu até deixei anotado aqui, porque não dá para lembrar tudo de cabeça, que é muito número, né? São dados da Organização Mundial de Saúde, da OMS, né, de fevereiro, né, foram os últimos dados. Por exemplo, o Covid-19, ele mata por dia 62 pessoas. Isso em fevereiro, né? Tem aumentado, né? Março já deu uma aumentada, né? Abril provavelmente é o pico, principalmente aqui no Brasil, né? Vai ser o pico de contaminação, então por isso esse isolamento social, né? A importância desse isolamento social, né? Para a gente não ter contágio com outras pessoas que têm esse vírus, né?
Agora, se você tem uma ideia, a tuberculose ela mata em torno de 3.014 pessoas por dia. A hepatite B, 2.430 pessoas. E a pneumonia, 2.216. Então, ela ainda não chegou lá, né? Falta muito ainda, né? Tu vê a diferença, né? Tu pega o ápice, o topo, que é a tuberculose. São 3.000 pessoas por dia que mata no mundo, né? No mundo. E a Covid está em 62 ainda. Mas é aquilo que eu falei, né? A gente ainda não conhece tudo sobre ela. Então é importante a gente ter cuidado, né? Nesse momento de um vírus novo, né? Que tem matado muita gente, né? Principalmente lá na Europa, tá? Itália e tal, Espanha, tem matado muita gente, tá? Acha que... Tem uma. Fala. Ah, foi mal. Vamos Não, lá. pode falar. Me surgiu uma dúvida, e eu sempre tive. Por que o corona ele é tão contagioso? Por que que ele é contagioso? É É tão justamente por... contagioso. Ah? Porque ele é tão contagioso, mais do que muitas outras situações. Então, como eu falei, ele é menos contagioso, né, do que o sarampo, menos contagioso do que essas doenças, né, tuberculose, enfim, né. Mas o contágio dele, como eu falei, é em torno de uma pessoa consegue transmitir para 4 a 6, né, outras pessoas. É justamente porque esse vírus ele fica muito tempo, né, nas superfícies e no ar, né? Ele fica em torno de 3 horas no ar. Né? Então é muito fácil você ir a algum lugar, por exemplo, está indo no mercado. Né? Você vai no mercado, entrou no mercado, quem me garante que naquele corredor ali que você vai pegar alguma coisa, uma pessoa não espirrou, que estivesse contaminada? Né? Então o grande problema dele é esse. Né? Aí com o não isolamento, né, você tem um contágio muito alto. Né? Você aumenta a taxa de contágio sem o isolamento. Disso desde já novamente, todo mundo que se dispôs a entrar e nos prestigiar com sua presença. É, o coronavírus ele tem feito muito alarde, então por isso que a gente resolveu tomar essa iniciativa, tá, pessoal? Voltou, Luiz? Alô? Foi, Luiz? Então, gente, ele está reconectando aqui. É, É isso, pessoal. Acreditamos nessa questão de que o coronavírus ele tem que ser cuidado, sim. Temos que ter responsabilidade e obedecer às orientações das autoridades, sim. Mas não precisamos ficar desesperados, tá, gente? Sei que esse pouco, algumas pessoas ficam chateadas e tal, mas vocês têm que ter a noção que é para um bem maior, tá? Aqui é um saco ficar dentro de casa. Todo mundo vai achar isso, mas tem muitas iniciativas sendo realizadas para que vocês possam se manter no isolamento, a não ser que seja estritamente necessário, para que vocês possam ocupar o tempo, possam produzir até novos conhecimentos, enfim. É muito apropriado vocês seguirem o que é necessário para a manutenção da saúde nossa e principalmente dos nossos familiares. Por exemplo, a professora Fernanda e eu temos pais idosos, então é, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque senão a gente pode afetar a saúde deles. Eu até lembro de uma reportagem que eu li, e eu não sei há quantas anos, porque eu não fiquei acompanhando, o jogador
de futebol Matuidi do Paris Saint-Germain, foi dito que ele contraiu o Covid-19. Não sei se é verdade ou não. Ninguém comprovou isso ou deixou de comprovar, tá? Mas ele é um cara que, assim, provavelmente tem um organismo muito forte, uma imunidade alta, mas é possível que ele tenha transmitido para alguém se ele não teve os devidos cuidados, tá? Ah, Luiz, voltou? Foi? Oi, Luiz. Voltei. Tá me ouvindo aí? Tá me Beleza, ouvindo? foi. Tô te ouvindo. Tá? Então, Show. enquanto você ficou aí rapidinho, comentei aqui com o pessoal que o Diga. Matuidi do Paris Saint-Germain foi dito nos jornais que contraiu a doença, o Covid-19. Só que, Aham. pelo que entendi, ele não desenvolveu. Aí eu Isso. estava falando isso. É bom manter esse isolamento, porque, por exemplo, a Fernanda e eu temos pais idosos. O pai dela Exatamente. é 2 de idoso. Então, assim, é difícil a gente não tomar cuidado somente conosco, temos que cuidar também das pessoas próximas. E, ao meu ver, também as crianças também são vulneráveis a essa questão. Então, a gente tem que não só pensar na gente, mas pensar nos idosos e nas crianças que nos cercam também. É até Com por isso certeza. as aulas do Estado, municípios e o federal foram adiadas por esse tempo aí de isolamento até que se tenha uma solução palatável a todos, né? Não é bom ficar Bom, preso, lamentavelmente tem acontecido. Aí eu te devolvo a bola aí para você poder comentar, meu amigo. show. E aí, tá me ouvindo de boa? Tá tranquilo? Agora sim, sua imagem está um pouquinho distorcida, mas eu estou te ouvindo bem. É. Foi, Então, foi, foi? Beleza. foi. En- Então, o que você estava falando sobre os idosos, né? Eu tinha até separado também uma taxa aqui para passar para vocês, né? Por exemplo, abaixo de 59 anos, né? Essa taxa de mortalidade, né? Ela é em torno de 1% só. Então, abaixo de 59 anos é 1% da população que vai, né, ser infectada. Isso eu estou falando população sem nenhuma doença, né, população sem nenhuma doença crônica, tá? Porque isso aumenta um pouco quando essa pessoa já tem uma doença crônica, tá? Tá me ouvindo? Sim, sim, estou te ouvindo. Sim. Tá. É, e aí, por exemplo, entre 60 e 69 anos, essa taxa já aumenta para 3,6%. Tá? Entre 70 e 79 anos, 8%. E a partir de 80 anos, né, os mais idosos, quase 15%. Então há um crescimento absurdo, né, de acordo com a idade para a ação do coronavírus, né, por causa, óbvio, da imunidade. Né, foi o que a gente comentou mais cedo, né, que quanto menor a imunidade, pior. Né, e se você pegar, por exemplo, quem tem doença cardiovascular, é em torno de 10% essa taxa de mortalidade. Diabetes, 7%. Doença crônica respiratória, tipo asma, né, 6%. Pressão alta, 6%. E câncer, 5,6%. Então, ela aumenta em muito essa taxa de mortalidade. Se você pegar a taxa de 1%, né, 0,7 a 1% aproximadamente, para pessoas normais, né, sem nenhuma pré-doença, né? Então, aumenta bastante, né, para quem é mais idoso. Então, a gente precisa ter esse isolamento, principalmente por causa dos mais idosos, né, dos nossos pais, dos nossos avós, né? Muita gente vai se contaminar, óbvio, assim como gripe, é uma gripe, né? Não é uma gripezinha, né? Mas é uma gripe, né? É um vírus de gripe. Só que esse vírus ele ataca, ele vai mais específico no sistema respiratório, né? Então, principalmente na parte de nariz, né? Nessa parte mais. E por isso o contágio ser um pouco maior, né? Porque ela ataca principalmente essas vias aéreas, né? O pulmão também, mas ela não. Menos o pulmão e mais as vias aéreas.
né? Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado com o contágio, com o contato, né, com outras pessoas, né? Porque a gente não sabe se a pessoa está ou não com vírus, ela pode ou não vir, né, a gerar algum sintoma, né, devido à sua imunidade, né? Eu posso muito bem... tem pessoas que ficam resfriadas, né, quase toda semana, tem pessoas que quase nunca ficam resfriadas, gripadas, né, justamente por causa da imunidade dessa pessoa, né? Quanto maior a imunidade, por mais que você pegue o vírus, o seu organismo ele vai ter a capacidade de criar anticorpos e daí, né, matar, quebrar essas proteínas do vírus, né? Mas as pessoas que têm uma imunidade menor já não têm tanto essa capacidade, né? E aí, por isso é importante, nesse momento, como a gente não conhece muito bem ainda, né, esse coronavírus, né, esse Covid, esse novo coronavírus, é importante a gente ter esse momento de isolamento, tá? A Diego, professora Fernanda Fernanda já perguntou perguntando. aqui o seguinte: o frio influencia na taxa de contágio e por que essa taxa tão alta na Europa de mortalidade, especialmente na Itália? Então, estudos, né, há estudos que dizem que não faz muita diferença, né, ter uma temperatura mais baixa, ter uma temperatura mais alta. Existem alguns estudos que nos levam, né, a acreditar que não tem tanta diferença. Qual a diferença, então? Qual poderia ser essa diferença? Né? Por ser mais frio, as pessoas ficam mais juntas. Né? Então, eu acredito que o contágio lá tenha sido por causa disso. Né? Não porque o vírus ele não tem diferença em termos de temperatura, de matar, de quebrar proteína, quebrar. A temperatura não é tão diferente assim, né? A não ser que aqui fosse muito calor, extremo, né? Aí tudo bem, mas não é. Então, e lá também não é tão frio. É frio, mas também não está muito negativo, né? Tipo a Sibéria, né? Que é menos 40 graus às vezes, né? Eu pensei na Sibéria. Né? Então, não faz, não, estudos, né? São estudos, nada é muito comprovado ainda, né? De que não faz tanta diferença. A diferença seria essa, de por lá estar frio, né? A limpeza lá na Europa também é um pouco mais precária do que aqui, a gente sabe disso, né? Aqui a gente costuma tomar banho várias vezes por dia, fazer a nossa asepsia várias vezes por dia, lá já não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim que acontece lá, justamente por causa da temperatura, por causa do frio, né? Então, esse seria um ponto, né? E o outro é das pessoas ficarem mais juntas, irem para locais mais fechados, né? Por causa do frio, então isso aumentaria a possibilidade de contágio, né? Acredito que esses sejam os pontos para lá na Europa está sendo pior do que aqui, né? Tudo bem que aqui a gente está no começo, né? Então, há ainda alguns meses pela frente para a gente ver como que de fato vai ser aqui. Outro agravante aqui, principalmente no Brasil, né, é em termos dos exames, né? Tem muitas pessoas na fila para exame, né? Eu vi, eu acho que final de semana, tinham 26 mil pessoas na fila para exame, para testar o coronavírus, para saber se estava ou não, né, com o coronavírus de fato. Então, esses números eles estão muito maquiados ainda, né? Ainda não é o número exato, né? Porque a gente tem esse grande problema. O Brasil já fez o pedido para comprar, né? Para chegar, está para chegar aí essa semana, dos testes, né? Para aumentar aí o número de testes por dia, para conseguir de fato chegar num número mais real, né? Mas eu acredito que esses números não sejam tão reais assim, né? Não é só isso, né? A gente tem mais pessoas infectadas do que a gente sabe, né? Justamente porque tem muita pessoa que não está fazendo teste ainda, né? Beleza? Ah, beleza. Ótimo. Para a gente encaminhando para o final, a gente já tinha conversado sobre essa questão, mas eu queria que você explanasse para o pessoal aqui sobre como esse assunto vai ser cobrado no Enem, por exemplo. Então, existem várias, a gente comentou sobre todas essas possibilidades já em toda a nossa fala, né? Uhum. Mas agora especificando cada ponto, né?
A gente pode falar de proteína, de lipídio, né, de cadeias lipídicas, o que é uma proteína, né? Pode cair isso, né? Principalmente na parte de biologia e química, né? Da bioquímica em si, né? Aí a proteína, que é um aminoácido, né? Os próprios anticorpos, as enzimas, elas são proteínas no nosso organismo, né? Nosso organismo tem, as proteínas têm várias funções. Outro exemplo de proteína é a própria hemoglobina, né? Que faz o nosso transporte junto das hemácias, né? Do oxigênio, do gás carbônico. Então tudo é proteína, cada uma tem a sua função. O colágeno é uma proteína também, né? Então todas têm as suas funções, né? E no caso do vírus, a proteína dele, que é a spike, né? Que é a proteína S, tem esse grande problema que é fazer, né, a ligação dos receptores celulares com o próprio vírus, né? Pode ser falado, pode cair também sobre lipídio, né? Que é a gordura, né? E aí dentro disso tem as estruturas químicas, né, dos lipídios, as estruturas químicas, os compostos orgânicos, né? O Enem gosta muito de composto orgânico, né, de reações orgânicas, né, dentro das suas provas, né? Então pode cair algo de quebra de compostos orgânicos, de reações lipídicas, tá? Sobre polaridade, igual a gente comentou, o que é uma molécula polar, o que é uma molécula apolar, qual a diferença entre elas, por que o detergente ele consegue quebrar essa gordura, né, de que maneira ele atua, né, detergente sendo surfactante, né, como que ele atua, por que ele tem essa capacidade de tanto interagir com a gordura quanto interagir com a água, né? E aí, como a gente já falou, é porque ele tem uma parte que é polar igual à água e uma parte que é apolar, desculpa, igual ao lipídio, à gordura, né? Então, quimicamente falando, acredito que esse é o gancho que a gente pode pegar para as questões do Enem, né? E aí tem as outras disciplinas, né? A parte de toda biológica, de mitose, de replicação celular, né? De ligações peptídicas entre as proteínas, né? Parte do sangue, de anticorpo, de plasma, tem tudo isso. A gente pode ser cobrado, pode vir a cair dentro de algumas questões, né, mais específicas, né, dentro acredito, de geografia, história, falar sobre essas outras doenças, né, sobre a taxa de mortalidade, sobre a taxa de contágio, né, entre elas, entre países diferentes, né, entre continentes diferentes. Então também há essa possibilidade, né? Acredito que basicamente isso que eles devem cobrar, né? Porque são as partes principais, né, do coronavírus, né, em termos de química, né, daquelas partes químicas que eu falei, tá? Basicamente Ah, isso. ótimo, ótimo. Então, se tem alguma consideração final a falar, fica à Então, vontade. só queria mesmo agora no final agradecer a vocês, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre o coronavírus, porque é bastante importante, né, esse assunto, é um assunto do momento, né, e é importante a gente falar, né, para conscientizar principalmente as pessoas de se manter em casa, se manter em isolamento social, só ir na rua se for de fato necessário, né, para ir ao mercado comprar algo para você ter em casa para comer, ir numa farmácia comprar um remédio, ou talvez até nem ir, né? Pede para entregar, muitas farmácias entregam, mercados também alguns entregam, né? Então a gente tem que ter essa consciência, né, de ficar em casa, se sair, né, o que os médicos falam, né, o que os médicos indicam, quando você voltar, deixar seu sapato, seu chinelo do lado de fora, né? Entrar em casa, passar álcool gel nas mãos, ir direto pro banheiro, tira a roupa, toma banho. Isso, toma banho inclui lavar cabelo, sabão na barba, né? Tem que limpar mesmo direito, tem que lavar, filho. Para manter, tem que manter limpa, né? Então, não precisa tirar, né? Quem Todo tem, quem gosta, ritual. não precisa tirar, né? Mas tem que limpar, né? Tem que lavar direito, passar o sabãozinho para tirar, de fato, caso tenha algum vírus, né? Algum contato. A roupa vai direto para a máquina lavar,
né? Toma seu banho e aí você vai falar com a sua família que está em casa, né? Para diminuir o contágio, né? Diminuir essa possibilidade de contágio do vírus, tá? E no mais, agradecer muito aí a participação de todos que estiveram aí na live, né? E tamo junto sempre. Amém, isso aí. Olha só, gente, eu quero agradecer o Luiz Américo aqui por ter dado essa ajuda aí, bastante relevante. Quero agradecer a todos que apareceram por aqui para nos prestigiar. Quero agradecer a Deus aí que tem nos dado força para suportar essa situação desagradável, né, de isolamento, mas não tem jeito, a gente tem que seguir as orientações das autoridades. E, principalmente, gente, a todas as pessoas que foram conscientizadas e esclarecidas sobre a questão do coronavírus, que não é um bicho de sete cabeças, mas também tem que se ter cuidado, não podemos subestimar essa questão, tá? Por final aqui, deixa eu só agradecer o Nelson, nosso colega aí que entrou agora. Um Grande forte Nelson. abraço, meu amigo. Grande Nelson. Apareceram outras pessoas aí, mas saíram também, que são nossos colegas de cadeira, de profissão. Então, um abraço não somente aos nossos colegas de profissão, Cláudio, mas a todos que nos ajudaram. Oi. Cláudio, só agradecer a Gabi Petit, que está aí, ela estudou comigo na faculdade, ela é química também, ela fez UF comigo, né? Minha colega de faculdade aí também estava na live aí com a gente. Um forte abraço, Gabi. Muito obrigado aí por sua presença também. E de todos que apareceram também. Eu vi uma consideração muito interessante dela. Então, assim, muito obrigado a todos mesmo por acreditar no nosso projeto, no nosso trabalho. E nos vemos mais por aí, tá, gente? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e cuidado. Prudência, não vamos subestimar, mas também não vamos superestimar, tá, gente? Vamos manter o bom senso e vai dar tudo certo no final. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, Américo. Um abraço, meu amigo.